19. Algumas aplicações práticas dos princípios de 1789. Na prática, quereis saber como, há meio século, a imprensa revolucionária de todos os regimes e de todas as nuances compreendem aplicar-nos os princípios de 1789? Eis aqui alguns modelos. São fatos que não saberíamos negar. A indiferença religiosa, favorecida pelas instituições civis, penetrando cada vez mais na sociedade. A fé, posta em xeque por um jornalismo impúdico, perdendo cada vez mais seu império benfazejo. A civilização material, prevalecendo em todo lugar sobre a civilização moderna e cristã, e espraiando na Europa o materialismo e o luxo. O respeito pelas autoridades quase que inteiramente arrancado dos corações e o espírito de independência desdobrado com excesso na família, no Estado e na Igreja. A constituição cristã da família, solapada até sua base pela invenção sacrílega do casamento civil, pelo divórcio posto em vigor em vários países cristãos, por milhares de entraves postos à educação católica das crianças, pela divisão indefinida dos patrimônios hereditários, que formavam outrora como que o poder temporal da família e sua base de coesão. A educação e o ensino da juventude, reservados na maioria do tempo aos laicos sem religião, que não têm a missão nem vontade de fazer conhecer às crianças a verdade católica, ainda mais de fazê-las praticá-las. As instituições católicas mais sagradas, tais como o casamento, as congregações religiosas, as reuniões sinodais dos pastores da igreja e etc., impedidas, até mesmo suprimidas, por autoridades laicas absolutamente incompetentes. Tudo que vem de Roma, receado. Tudo que resiste a Roma, encorajado e recompensado. A opinião pública pervertida pelas falsas liberdades e sublevada em toda a Europa contra as ideias católicas, contra o papado. A Igreja destituída do direito de propriedade e assim deixada à mercê do Estado. Enfim, todos os princípios falseados, os poderes aviltados, a fé mais e mais enfraquecida, o protestantismo ressuscitado, populações inteiras vivendo sem Deus e sem religião alguma, a indiferença perdendo as almas e etc. Tudo em nome da lei, em nome dos princípios modernos. Eis para a Igreja o resultado prático, eis os frutos da Revolução Moderada, da Revolução de 1789. Se, por outra parte, lançais os olhos sobre a Europa moderna, filha de 1789, qual o espetáculo que se vos oferece ao olhar? Mais revoluções, revoluções sociais em um ano, que outrora em um século. Os povos brincam com as coroas dos reis, como as crianças com chocalhos. Em 16 anos, 39 tronos tombados, 22 dinastias exiladas, viajando a pé por todos os caminhos da Europa. 25 cartas e constituições aclamadas, juradas e rasgadas, as formas governamentais, as mais opostas, sucedendo-se como as folhas nas árvores, como as vagas num mar em fúria. O mundo sobre um vulcão, e todos aqueles que então chamamos príncipes, reis, imperadores e chanceleres, sobre os tronos, como o marinheiro no alto do navio durante a tempestade. Pelos frutos reconhecereis a árvore. Depois das consequências, julgueis, e se vós ouseis, proclamai ainda os princípios. 20. As diversas espécies de revolucionários. Sendo a revolução uma ideia, um princípio, todo homem que se deixa dominar por esta ideia, que se deixa dirigir por este princípio, é um revolucionário. Ele o é, mais ou menos, segundo esteja mais ou menos na armadilha.
Podemos e devemos distinguir várias categorias de revolucionários. Os primeiros, os mais culpados, os mais próximos a Satã, seu pai, são estes homens execráveis que a sangue frio conspiram contra Deus e os homens, seduzem e enganam os povos e conduzem como temíveis capitães a armada do inferno no assalto à igreja e à sociedade. Eles são, graças a Deus, um pequeno número, mas são verdadeiros demônios. Depois deles, menos imbuídos da ideia revolucionária, porém ainda mais perversos, vêm os homens que conduzem também a revolução à sua meta final, que querem abertamente anular a ordem social católica e verdadeiro princípio monárquico, mas que repudiam a morte e a pilhagem. Eles são os Mirabeau, os Palmerston, os Cavour e todos estes ímpios que desde há um século volvem a política, as leis e as instituições civis contra a Igreja de Jesus Cristo. São os flagelos da sociedade cristã. Sabe-se conter mais que os primeiros, colorem mais suavemente seus projetos anticatólicos e não inspiram horror. Eles podem falar e escrever em pleno dia e dispõem de um grande poder material e moral. Creem conduzir e são conduzidos. Seu grande número e meios de ação tornam-lhe muito temíveis. Em terceiro lugar, é preciso pôr estes homens da ordem, filhos de 1789, que querem fazer abstração da Igreja em toda a ordem política e social. Suas intenções são frequentemente honestas, mas falta-lhes o senso antirrevolucionário, que é a fé, que é o senso católico. Eles não detestam a Igreja. Deferem-lhe mesmo um vago respeito, mas eles não a compreendem e impedem-na de salvar a sociedade, que só por ela pode ser salva. Sua ação revolucionária é antes negativa que positiva. Há poucos homens públicos na Europa, faz um século, que não pertençam a esta numerosa categoria de revolucionários. O jornalismo europeu está quase inteiramente nestas linhas e a seu serviço. São da cepa dos franco-maçons. Em seguida, vêm os homens de imaginação exaltada, sem nenhuma instrução religiosa, mas com o coração bom e nobre, que absorvem as ideias democráticas através de generosos elãs, pelo amor ao povo pobre, pelo patriotismo, e que de boa fé creem que a revolução é um progresso benfazejo, é a religião da liberdade. Eles sempre amam as reformas, detestando os motins. São pobres descaminhados que fazem o mal sem saber. Uma sólida instrução religiosa, uma boa conversação, os despertará completamente. Enfim, bem próximo a nós, mais ainda no campo da revolução, encontramos um número considerável de cristãos honestos, algumas vezes mesmo praticantes, mas pouco instruídos, que se deixam maravilhar pelo prestígio do liberalismo e que querem conciliar o bem com o mal. Seus preconceitos de educação, de leituras, de jornal, de política, de posição social, paralisam as ideias do respeito que eles têm no coração aos direitos da religião. Eles gostam do padre e, todavia, têm medo de sua influência. Reclamam de bom grado do Papa e do Episcopado. Tomam facilmente o partido do Estado contra a Igreja, do temporal contra o espiritual, e não possuem, na política, nenhum outro princípio que o liberalismo, que nem ao menos é um. O nome da liberdade é suficiente para ofuscá-los. A secularização e a moderação parecem-lhes o único remédio para todos os males. Quer queiram, quer não, todos estes homens pertencem ao partido da revolução, ao partido da verdadeira desordem, da desorganização religiosa e política da sociedade. Os primeiros e os segundos são os condutores, os demais são os instrumentos quando não são os ingênuos. Todos estão contidos na grande rede onde fala mais alto a venda suprema.
Os últimos, os revolucionários honestos, detestam os demais e deploram-nos como a linha lamenta pela agulha, mas a agulha conduz a linha. Que cada um se examine e se julgue, que distinga na consciência e perante Deus se pertence a uma destas 5 classes que eu descrevi. A fortuna, a posição não tem relação com a coisa. Podemos ser revolucionários em todos os graus da escala social. É uma questão de princípios e de conduta. Qualquer violação através da intelecção ou em atos, pela conduta privada ou pública, por palavras, obras, exemplo, seja de qual maneira for, da ordem social católica estabelecida por Deus para a salvação do mundo, é revolucionária. Que seja grande ou pequeno, eclesiástico ou laico, pouco importa. Há revolucionários em todo lugar, nas oficinas, nos castelos e nas choupanas. Há revolucionários de hábito negro e gravata branca, assim como de paletó e blusa. Os católicos, os verdadeiros católicos, de coração e de espírito, somente eles são alhures do campo da revolução. Mas que eles evitem se deixar seduzir em meio ao contágio público. Só um homem no mundo está absolutamente protegido da sedução. É aquele para quem teria dito o Cristo: rezo para ti, a fim de que tua fé não esmoreça. Por sua vez, confirme teus irmãos. O Papa, o sucessor de Pedro, o chefe da Igreja, está protegido por Deus contra todos os erros e, por consequência, contra o erro revolucionário. Como Papa, como doutor católico, ele não pode ser seduzido. Apaguemo-nos indissoluvelmente ao ensinamento pontifício. Elevemos nossos olhares fiéis acima de todas as cabeças, acima de todas as coroas e mesmo acima de todas as mitras, para fixá-los sobre a tiara de São Pedro. Saber o que ensina o pontífice romano, o vicário de Deus, e pensar como ele, crer como ele, falar como ele, este é o único, mais infalível meio de escapar da revolução. Que ilusões a este respeito entre aqueles que o mundo chama gentes honestas. E quantos lobos creem-se cordeiros. 21. Como a sociedade torna-se revolucionária. Uma sociedade torna-se revolucionária ao não reprimir as revoltas, as paixões malsãs que minam em seu seio os grandes princípios religiosos e políticos, os quais são, nós dizemo-lo acima, a base de toda a ordem social. Não falo aqui das sociedades, mas ocupo-me apenas do indivíduo. Ora, no indivíduo, aquelas começam frequentemente muito cedo. Veja estas crianças que mordem e batem em sua mãe. É um revolucionário que surge. Aos 5 anos, faz algazarra em casa e impõe seus 1000 caprichos ao pai e à mãe. É um revolucionário em embrião. Escolar, caçoa de seus mestres, rasga seus livros, pratica todas as artimanhas. Revolucionário estagiário. Aprendiz, entrega-se ao vício, insulta os padres que o preparam para a primeira comunhão, os bons irmãos aos quais devem sua educação gratuita. Revolucionário que adquire seus títulos. Trabalhador, insurge-se contra seu patrão, lê e comenta as folhas demagógicas, queixa-se do governo, ingressa nas sociedades secretas, guarda a segunda-feira, não o domingo, e se preciso for, monta barricadas. Revolucionário emancipado. E eis o revolucionário em mangas de camisa. O revolucionário de paletó e de traje negro é, no colégio, um aluno indisciplinado. Avançado em anos, sua moral está corrompida. Ele organiza revoltas, faz-se caçar. De liceu em liceu, chega à adolescência, já o quebrado, sem fé, ambicioso e determinado. Ele é democrata sem saber o que seja.
E se sabe escrever qualquer garatuja num papel, escreve artigo de jornais. Revolucionário emérito. Ele produz peças ou brochuras. Se sua prosa sobrevive, se possui notoriedade, de duas, uma. Ou bem, ele agarra uma sinecura, um emprego lucrativo, e eis aí o homem ordeiro. Ou bem, ele não consegue nada, e então conspira, decidido, se o golpe suceder ou se ele nunca chegar ao poder, a fazer mão leve sobre o dinheiro público e a combater o fanatismo e a superstição. Grande homem revolucionário, pai da liberdade. Para resumir, um indivíduo torna-se revolucionário habituando-se a rejeitar a autoridade paterna, a religiosa e a política. O gosto pela revolta desenvolve-se ano após ano e, sob a inspiração do demônio, ele se torna um verdadeiro acelerado. 22. Como a sociedade cessa de ser revolucionária. Para as sociedades, convertendo-se católicas, completamente católicas. Para o indivíduo, pondo-se a confessar, não há outro meio. A revolução é a revolta, é o orgulho, é o pecado. A confissão e com ela a doce e santa comunhão é a humilde submissão do homem ao seu Criador, é o amor, é a pureza, é a ordem. Conheci um destes bem-aventurados conversos do lado revolucionário. Ele libertara-se de todos os excessos da revolta do espírito e do coração. Rejeitava a igreja como uma velharia malsã, a autoridade como um jugo aviltante. Representante do povo, Trisbuno à la Montagne, sonhara com não sei qual regeneração social. Essencialmente um homem honesto e sincero em seus desvários, logo viu abrir-se diante dele abismos que não havia suposto. Viu de perto os revolucionários e suas obras. Partidário dos famosos princípios de 1789, deles viu surgir fatalmente as consequências de 1793. Tomou a revolução a partir dos fatos, e rejeitado no bem pelos excessos do mal, estendeu seus braços desesperados a esta igreja que ele desconhecia. Arrependeu-se, perscrutou-se, creu e depôs aos pés do padre, com o fardo de seus pecados, os horrores acarretados pela revolução. Isso ocorreu há 10 anos, desde então ele encontrou a paz e a felicidade. Fez para si um bem imenso, devotando-se ao serviço de Jesus Cristo com um santo ardor. Nas frentes pouco cristãs de nossos jovens democratas, quantos corações nobres, confundidos por utopias revolucionárias, buscam, sem poder achá-las, esta paz e esta alegria. As aspirações de sua alma não serão saciadas, senão quando se submetam ao jugo benfazejo do Salvador e quando, transformando-se em verdadeiros católicos, experimentarão o poder divino da palavra evangélica. Vinde a mim, vós que sofreis e trabalhais, e eu vos consolarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou doce e humilde de coração. E vós encontrareis o repouso para vossas almas. E o que é verdade para o indivíduo, é-o para a sociedade. O filho pródigo, o mundo moderno, miserável e distante da casa paterna, da Santa Igreja, não encontrará repouso, senão aos pés do Cristo e de seu vicário. 23. A reação católica. Somos reacionários? Não. Se por reacionários entendemos aos espíritos desgostosos, sempre ocupados em lamentar o passado, o antigo regime, a Idade Média. Ninguém, bem dizia o bom Nicodemos, pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer novamente. Sabemo-lo muito bem e não desejamos o impossível.
Sim, somos reacionários, se entende por isso, os homens de fé e de coração, católicos antes de tudo, que não transigem nenhum princípio, não abandonam nenhuma verdade, respeitando, em meio às blasfêmias e ruínas revolucionárias, a ordem social estabelecida por Deus, decididos a não recuar um passo sequer diante das exigências de um mundo pervertido e guardando como um dever de consciência a reação antirrevolucionária. Dizemo-lo a toda hora. A revolução é o grande perigo que ameaça a Igreja hoje. Seja o que digam os mistificadores, este perigo está às nossas portas, no ar que respiramos, em nossas ideias íntimas. À véspera de grandes catástrofes, sempre se encontram estes incompreensíveis cegos, surdos e mudos, que querem nada ver, nada compreender. Está tudo bem, dizem eles, o mundo jamais foi tão esclarecido. A fortuna pública tão próspera, o exército tão bravo, a administração melhor organizada, a indústria mais florescente, as comunicações mais rápidas, a pátria mais unida. Eles não enxergam, não querem ver que esta ordem material acoberta uma profunda desordem moral e que a mina prestes a desabar é a base do edifício. Mistificados e mistificadores, eles abandonam a defesa, deixam-na aos demais e oferecem à revolução a Igreja desarmada. Todavia, é mais claro que o dia. A revolução é o anticristianismo que chama a si todas as forças inimigas da Igreja. Incredulidade, protestantismo, cesarismo, galicanismo, racionalismo, naturalismo, falsa política, falsa ciência, falsa educação. Tudo isto é meu, tudo é obra minha, brada a revolução. Marchemos todos contra o inimigo comum. Não mais o Papa nem a Igreja. Enfraquecimento do jugo católico, emancipação da humanidade. Eis o terrível adversário contra o qual cada cristão é obrigado a reagir, como nós já dissemos, com toda a energia que dá o amor de Deus, unido ao verdadeiro patriotismo. Eis o inimigo comum. Ele vai vencer ou perder. Como venceremos? Primeiramente, repito, não se acovardando. Um cristão, um católico, um homem honesto não deve temer senão a Deus. Ora, Deus está conosco e estamos certos de vencer cedo ou tarde. Talvez será necessário o sangue como nos primeiros séculos, o sangue e as humilhações e sacrifícios de todo o gênero. Seja, mas nós terminaremos por vencer. Tenham confiança, eu venci o mundo. Em segundo lugar, devemos pôr a serviço da grande causa todas as influências, todos os meios dos quais podemos dispor. Se, pela nossa posição social, podemos exercer uma grande ação sobre a sociedade, seja por nossa escrita, seja por outro meio legítimo, não faltemos ao nosso dever católico de homem público. Façamos o bem numa maior escala possível. Se só podemos exercer uma ação individual e restrita, evitemos crer que esta influência está perdida em meio a um turbilhão. O oceano é formado de gotas reunidas e é convertendo os indivíduos que a Igreja teve êxito, após 3 séculos de uma indubitável paciência, em converter, em transformar o mundo. Façamos o mesmo. Frente à revolução, universal como o paganismo doutrora, procuremos, mesmo individualmente, o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto nos será dado abundantemente. Jovens, homens feitos, idosos, crianças, mulheres, meninas, ricos, pobres, padres, laicos, quem quer que sejamos, trabalhemos com confiança e façamos a obra de Deus. Se o mundo se enche de santos,
Se a maioria dos membros que compõem a sociedade torna-se profundamente católica, a opinião pública reformará por si, e sem abalos, esta sociedade que perde-se e a revolução desaparecerá. Tenhamos para o bem a energia que a revolução emprega para o mal. Nós queremos-lo dizer a toda hora aos filhos das trevas. O trabalho que nós temos empreendido não é a obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Ele pode durar muitos anos, um século talvez. Mas em nossas posições, o soldado morre e o combate continua. Não nos acovardemos nem por um choque, nem por um revés. É de derrota em derrota que alcançaremos a vitória. Filhos da luz, tomai esta regra para vós e aplicai-a com o zelo do amor. A igreja é pobre, vós sois ricos. Dai a vosso ouro. Vós sois pobres, parti com ela vosso pão. A igreja é atacada com armas em punho, um sangue generoso corre pelas vossas veias. Oferecei vosso sangue. A igreja é indignamente caluniada. Vós possuís uma voz, falai. Uma pena, escrevei para sua defesa. A igreja está abandonada, traída por aqueles que se dizem seus filhos. Sua confiança está em Deus somente. Implorai por vossas preces o auxílio do alto. Que nossa divisa por todos seja a bela palavra de Tertuliano. Hoje todo católico deve ser soldado. In his homines homo miles. Antes de tudo, é preciso, no século em que vivemos, se moldar com cuidado o espírito e a inteligência. É necessário apoiar sua vida sobre os princípios puramente católicos, a fim de não serem levados, como tantos outros, por todo o alento de doutrina. Quase todos os jovens que se assentam nas ideias liberais e revolucionárias carecem de princípios refletidos e sérios, cuja fé seja o inamovível ponto de partida. Uma terrível responsabilidade pesa desta feita nos homens encarregados de instruir a juventude. Há muito tempo, a educação e o ensino são o berçário secreto da revolução. Prestemos atenção às nossas leituras. Há poucos livros bons, livros verdadeiramente puros em matéria de princípio, sobretudo de princípios políticos e sociais. Quase todos desconhecem totalmente a missão social da Igreja, ou repudiam-na, ou não se dignam a comentá-la. Não tendo mais como ponto de partida a autoridade divina, eles são forçados a fazer tudo se basear somente no homem. Sobre o soberano, se são monarquistas, e ao absolutismo ou cesarismo. Se forem democratas, sobre a soberania do povo e a revolução propriamente dita. Duma ou doutra parte, erro fundamental, princípio social anticristão. Os mais perigosos destes livros, pelo menos para os leitores honestos, não são os panfletos explicitamente ímpios. São antes os livros de falsa doutrina moderada que concordam com a Igreja num certo aspecto. 1789 é mais perigoso que 1793. Desconfiai, sobretudo, dos livros de história. Há poucos anos apenas, uma feliz reviravolta valeu-nos algumas obras preciosas que há pouco bastaram para dissipar os preconceitos e os erros. Há 3 séculos, a história foi transformada pelos ódios protestantes e mais tarde pelo voltairianismo numa verdadeira máquina de guerra contra o cristianismo. Ela tornou-se, disse o conde de Maistre, uma conspiração permanente contra a verdade. O que é verdadeiro para os livros aplica-se aos jornais, esta peste pública que envenena o mundo inteiro. Quase todos são os campeões juramentados ou secretos da Revolução. Nada é mais perigoso que a leitura de um jornal não católico. Repetida a cada dia,
Ela insinua-se pronta e profundamente nas cabeças mais sólidas e termina por falsear seu julgamento. Suplico-vos, não assineis nenhum destes folhetins, e menos ainda aqueles que cobrem suas más doutrinas de uma máscara de honestidade. E se pretendem conservadores. Não há água pior que aquela que estagna. Enfim, recomendo aos jovens uma instrução religiosa muito forte e sólida. Não ouso falar-lhes da Suma de Santo Tomás, obra-prima incomparável, resumindo, numa magnífica ordem, toda a doutrina religiosa, toda a tradição católica. As inteligências tanto se degradaram, desde que a fé não sustenta mais a razão, que essa não está em condições de compreender hoje o que este grande doutor oferecia aos estudantes da Idade Média como leite para os iniciantes. Dentre várias obras, recomendarei a Teologia Dogmática e a Exposição do Direito Canônico, do Cardeal Gussetti, a Regra da Fé, do Padre Perrone, e os belos estudos filosóficos. Como resumo da doutrina cristã, o Grande Catecismo do Concílio de Trento, traduzido por Monsenhor Donnet. Enfim, as excelentes responses populares do Padre Franco, que resumem com uma lucidez maravilhosa e uma doutrina muito apurada todas as controvérsias da ordem do dia. As luzes do Espírito não bastam. É necessário, por outro lado, a santidade do coração. Todo homem que quer reagir seriamente contra o mal que nos devora deve viver na verdade cristã, levar uma vida pura, inocente, distante do mundo e animada do espírito do Evangelho. Ele deve rezar muito, comungar frequentemente e buscar em suas fontes vivas a verdadeira vida cristã e católica. Os homens de fé, de oração e caridade possuem o segredo das grandes vitórias. Tal deve ser a nossa reação contra a sedução dos falsos princípios e contra o arrebatamento universal. Tal é nosso dever a todos, dever pelo qual prestaremos contas a Deus quando aparecermos diante dele. Este dever diz respeito, antes de tudo, àqueles que direta ou indiretamente encarregaram-se das almas. Os pastores da Igreja, os bispos e os padres, os doutores do povo cristão, incumbidos por Deus do cuidado de instruir os homens de todos os seus deveres e de proteger-lhes contra as ciladas da mentira. Os chefes de Estado que devem, como já vimos, velar pela salvação dos povos, facilitando à Igreja sua missão redentora. Os pais e as mães, cujo ministério consiste, antes de tudo, em fazer de seus filhos cristãos sólidos e homens devotados. Que Deus bendiga nossos esforços e que o mundo, uma vez mais, seja salvo pelos cristãos. 24. É preciso lutar contra o impossível? A questão é saber se é impossível. A palavra impossível não é francesa. Disse, isso é verdade? Ignoro. O que quero dizer é que ela não é cristã. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Sendo o mundo pagão o que era, não seria impossível e muito improvável que 12 judeus pescadores convertessem-se à loucura da cruz. Não seria impossível que São Pedro sucedesse Nero no Vaticano. A história da Igreja é a história das impossibilidades vencidas. É a realização permanente do oráculo do Salvador. Para vós nada será impossível. É menos difícil, se não exagero, purificar o mundo atual do que era aos nossos pais purificar o mundo pagão. Empreguemos os mesmos meios, as mesmas armas, a fé triunfará agora e sempre. Seja, dirão talvez alguns cristãos tíbios, mas as ideias modernas e democráticas estão espraiadas e enraizadas em todo lugar,
A impossibilidade da Igreja exercer seus direitos nas sociedades parecendo ser um fato consumado, e o devir parecendo favorecer, cada vez mais, este deplorável estado de coisas, não seria mais razoável, mesmo mais útil à boa causa, aceitar o fato, fazer concessões do direito e compactuar sem temor com os princípios modernos? Agir diferentemente não é arriscar a tudo comprometer? Não é expor a religião às recriminações públicas? Evitar de acreditá-lo. Numa época de transição como a nossa, os homens precisam da verdade, de toda a verdade. As verdades são enfraquecidas e abandonadas pelas paixões humanas. Dimitute sunt veritates a filis homino. Depositária de todos estes princípios sagrados da vida religiosa, social, política e doméstica, devemos pregá-las ao mundo, que morre ávido por conhecê-las. Não mais prudência humana. Ela perderá tudo. Prudentia carnis mort est. Sejamos prudentes, sim, mas prudentes em Cristo. Passaremos, como sempre, por insensatos e seremos muito sábios. Insistamos como a fé nos ordena, insistamos no tempo e a contratempo. Reprimamos, supliquemos, apontemos o mal com toda a perseverança e doutrina. Estas são as próprias palavras de São Paulo, que nos justifica diante de Deus e diante de Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. E acrescenta, profetizando as fraquezas dos homens e do tempo onde vivemos. Pois virá um tempo onde eles não mais suportarão a santa doutrina, mas, segundo suas paixões, abandonar-se-ão a uma multidão de doutores que os ensoberbecerão. E, desviando-se da verdade, alimentar-se-ão de fábulas. Para vós, valeis e não temais a pena. Nada tão claro quanto esta linha de conduta. Tenhamos coragem de adotá-la. Mas bradarão contra a Igreja? Bradarão, e depois não mais. Não o bradam agora. O que é o jornalismo, o que é a política em toda a Europa, senão um grito permanente contra a Igreja, sob pretexto de clericalismo, de pietismo ultramontano, de fanatismo? Falemos alto e firme em meio aos clamores. Lembremo-nos que não é lícito o matar-se. Vemihi qui atacui. Mas quem quer tudo, nada obtém. Nós não pedimos muito. Demandamos o que Deus quer, o que os homens devem dá-lo, o que é justo e, por outro lado, o que pode a nós todos salvar. Lembrai-no bem. É uma questão de vida ou morte, como outrora o paganismo e o cristianismo. São dois princípios que se excluem, a Igreja e a Revolução, o Cristo e o demônio. Não há meio termo. Alhures, vós tereis a simplicidade de crer que com os revolucionários as concessões servem para algo. Somente uma concessão pode satisfazer-nos. É a plena e inteira destruição do poder temporal da Igreja. Estas são as palavras textuais dos chefes da Revolução. E é preciso acrescentar: do poder espiritual, pois o temporal não é mais que a armadura destinada a proteger-nos, a salvaguardar o espírito. Exigindo menos, nada ganharemos. Mas é necessário ser caridoso. Sim, a caridade e a doçura podem recuperar os culpados. Logo é preciso ser sempre doce e caridoso. Mas as questões de princípio são questões de verdade e não de caridade. Não há aqui matéria alguma para concessão. Antes de ser a sociedade da caridade, a Igreja Católica é a sociedade da verdade. Nunca a caridade e a verdade devem excluir-se. A caridade que sacrificasse a verdade não mais seria caridade, mas fraqueza e traição. Mas é preciso prudência na exposição da mesma verdade,
Não se deve jogar pérolas aos porcos. Sem dúvida alguma. Mas não se pode trair jamais a verdade, nem a Igreja nem o Cristo, sob pretexto de ganhar mais facilmente as simpatias dos homens. A Igreja nunca teve tal conduta. Jamais os apóstolos, os papas e os santos tiveram que recorrer a esta falsa prudência. Os cristãos que quisessem fazer diferente seriam evidentemente falsos cristãos. Se eles não fossem justificados pela lhaneza de intenções, certamente seriam culpados diante de Deus. Mas nem toda a verdade é boa para dizer. Eu o sei, mas não é verdadeiro senão para as verdades que ferem inutilmente e não aquelas que podem curar e salvar. Ora, as verdades da ordem católica antirrevolucionária podem salvar o mundo do estado em que ele está. Proclamemo-las e, por uma caridosa perseverança, salvemos nossos irmãos apesar deles. É muito, creiam-me, quando possuímos a verdade em si, atacar o preconceito, mesmo o preconceito universal, mesmo o preconceito que se diz inatacável. Atacá-lo é já diminuir seu prestígio, e é muito, pois sob o prestígio nada há. E porque, como diz o padre Lacordaire, numa de suas magníficas conferências, é melhor tentar alguma coisa do que não tentar nada. Nada ainda está perdido. As circunstâncias são graves, todo o mundo reconhece. A Igreja Católica perde cada vez mais sua influência, para não dizer sua existência social. Há em todo lugar católicos e bons católicos, mas não há mais potentados católicos, estados constituídos segundo a ordem de vida. A vaga revolucionária assoma dia a dia, como as vagas do primeiro dilúvio. Mas, enfim, os elementos de salvação estão sempre aqui. Repito-lo com certeza, o estado atual do mundo é um estado transitório. De duas, uma. Ou bem a Igreja, num tempo determinado, triunfará da revolução, como ela triunfou de outros tantos inimigos. E então os carentes de transição, que hoje querem fazer-nos aceitá-la como princípio, desaparecerão por conta própria, deixando o campo livre para os princípios eternamente verdadeiros do cristianismo. Ou bem a revolução os controlará em alguma hora, e então a quem teria servido as concessões que agora nos aconselham? Se a hora das trevas, a hora do príncipe deste mundo é chegada, se é nos desígnios de Deus que nós sucumbiremos na luta, defendendo os direitos de Deus até o fim, ao menos teremos sido bons e fiéis servidores e poderemos dizer como grande apóstolo: eu guardei a fé. Nada mais me resta que receber a coroa da justiça, que me dará nosso Senhor, o justo juiz. A revolução pode triunfar sobre a Igreja. A obra de Deus pode morrer. A obra de Deus não morrerá jamais. Mas ela será também a da Igreja como de seu divino chefe. Ela terá como ele sua hora, sua paixão, seu calvário, seu sepulcro, antes de reinar no universo e de conduzir toda a humanidade sob o cajado do celeste pastor. Tudo isto está profetizado no Evangelho. Esta solução muito possível da questão revolucionária merece que nos detenhamos aqui um momento. 25. Uma temível e possível solução da questão revolucionária. Um certo número de católicos, dentre os quais vários bispos e doutores assaz eminentes em ciência e em santidade, possuem a profunda convicção que nos aproximamos dos últimos tempos do mundo e que a grande revolta que abala há 3 séculos todas as tradições e instituições cristãs culminará no reino do Anticristo. É de fé revelada que o último advento de nosso Senhor Jesus Cristo será precedido de uma espantosa desordem moral e da luta mais terrível de Satã
contra o Cristo e a sua Igreja. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Mateus 24, 21. Assim como todo o cristianismo resume-se na pessoa de seu chefe divino, nosso Salvador, do mesmo modo o anticristianismo, com suas revoltas, seus sacrilégios de todo gênero, resumir-se-á, nestes tempos, na pessoa de um homem repleto da inspiração e do ódio de Satã. Este homem será o anticristo. Será um tipo de encarnação de Satã e o supremo esforço da revolta do demônio contra Deus. A Escritura fala-nos claramente, em várias ocasiões, de seu advento no mundo, dentre outras, no 24º capítulo de São Mateus, no 13º de São Marcos, no 21º de São Lucas e nas várias epístolas dos santos apóstolos. Quanto a São João, foi ele escolhido pela divina providência para desvelar-nos na sua magnífica profecia de seu Apocalipse as dores que precederão e acompanharão o reino maldito do Anticristo, seguido de sua queda e logo o reino glorioso do Cristo e da Igreja. O Anticristo sintetizará, dizíamos, num grau supremo, todos os caracteres de todas as revoltas anticristãs. Ele será César universal e executor como Nero, como os demais imperadores pagãos. Heresiarca como Ário, Nestório, Mani, Pelágio, Lutero e Calvino. Devastará e matará como Maomé e os outros bárbaros. Sublevar-se-á contra o papado, como os Césares da Idade Média, como o cismático Fócio. Ele negará o verdadeiro Deus, o Cristo e sua Igreja, e fará reinar em todo o universo o satanismo ou a revolução perfeita. Após uma perseguição universal, sem par desde o começo do mundo, ele abismará novamente a Igreja às catacumbas, abolirá o culto divino, far-se-á adorar como o Cristo Deus e dar-se-á como tal um pontífice, chefe de seu culto ímpio, e quem quer que não porte sua marca na fronte ou na mão direita, será levado em julgamento e condenado à morte. O reino revolucionário do Anticristo durará 3 anos e meio. Nossos livros santos contêm o horripilante e profético axioma, alertando-nos que a libertação virá de repente, com o glorioso advento do Senhor, no momento onde tudo parecerá perdido. Esta será a Páscoa, a ressurreição da Igreja depois de sua dolorosa paixão. Então o poder de Satã será destruído. Então, e somente então, a revolução estará vencida. Graves indícios fazem crer que o reino do Anticristo não está tão distante quanto se pensa. A revolução preparou-lhe o caminho, destruindo a fé, seduzindo as massas, enfraquecendo os caracteres, trabalhando sem tréguas pela abolição social da Igreja. Entre as razões que fazem crer na proximidade da tentação suprema, eu indico as seguintes à séria meditação dos homens de fé. Seu valor é incontestável e, de minha parte, acho-as mais que prováveis. Primeiro, após ter anunciado os sinais alvissareiros do derradeiro combate, que ele chama o começo das dores, Nosso Senhor, no 24º capítulo do Evangelho de São Mateus, diz formalmente que a consumação virá quando o Evangelho terá sido pregado a todas as nações. Ora, é notório que não resta quase povo algum sobre a terra a quem o Evangelho não foi pregado. Há 30 anos, sobretudo, a propagação da fé tomou uma extensão prodigiosa. Toda a Oceania está evangelizada. Nossos missionários penetraram até o centro da Ásia Maior, até no Tíbet.
A evangelização da África, mesmo na África Central, está gloriosamente iniciada. As duas Américas foram percorridas em todos os sentidos pelos arautos infatigáveis de Jesus Cristo. Em meio século, talvez menos, graças aos revolucionários da Europa, que caçaram em todo lugar as ordens religiosas, principalmente as poderosas legiões da Companhia de Jesus, é certo que o Evangelho do Reino terá sido pregado no mundo todo, testemunhando a todas as nações. Et tunc veniet consumatio. E então virá o fim. Pergunto-lo como escapar a este fato e a sua consequência evidente. Segundo, é anunciado noutro trecho por Nosso Senhor que, próximo aos últimos tempos, a fé será quase extinta sobre a terra. Quando o Filho do Homem retornar, pensais que ele encontrará a fé sobre a terra? Ora, não é igualmente evidente que, malgrado a ressurreição religiosa bastante real de um certo número de almas de elite, as massas já não perderam a fé ou estão a caminho de perdê-la? Isso é verdadeiro para a França, tal como a ser para a Itália, para a Espanha e etc. O mundo católico está em vias de perder a fé, já arruinada em 3/4 da Europa pelo protestantismo e em todo o universo, combatida, ameaçada pelo furor deste mesmo protestantismo, somado a outras falsas religiões. Como destacamos acima, a influência deletéria da imprensa cotidiana será ela mesma suficiente para, num breve intervalo, arrancar do coração dos povos uma fé já profundamente abalada. Em todos os séculos cristãos, houve incrédulos, mas jamais a incredulidade penetrou nas massas e nas leis como ela o fez há meio século. Quando se recorda a palavra de Nosso Senhor, não há aqui o que refletir? Terceiro, o apóstolo São Paulo, na sua sagrada epístola aos Tessalonicenses, destaca detalhadamente os últimos tempos e o anticristo. Ele dá-nos outro sinal pelo qual podemos reconhecer que o perigo aproxima-se. Não temam, dizia ele aos antigos fiéis, como se o dia do Senhor estivesse próximo. É necessário antes que tenha lugar a apostasia. Os principais intérpretes da Escritura, como a exposição de Santo Tomás, entendem unanimemente por esta de Cécio a renúncia geral dos reinos à fé católica e à Igreja, a apostasia universal das sociedades, das nações, apostasia genitum. E essa é então uma das características distintivas de nossa época, ao mesmo tempo que a essência mesma da Revolução. A separação da Igreja e do Estado, a apostasia das sociedades enquanto sociedades, a desorganização social do mundo católico, o ateísmo político e legal. Esta apostasia das sociedades está consumada ou pouco lhe falta. Qual é hoje o Estado que reconhece oficialmente e como uma instituição divina todos os direitos da Igreja e que se submete, antes de toda outra lei, à lei de Jesus Cristo, promulgada, explicada e aplicada soberanamente pelo Papa, chefe da Igreja? Não há sequer um. O sinal dado por São Paulo parece atual e não é para nós cristãos que se dirige a palavra. Ne teramini. Não temam. Mas não creram ver em várias ocasiões nos séculos passados estes mesmos sinais? Não anunciam frequentemente o final do mundo? Falaram isso em 3 épocas distintas, e não sem motivo. Primeiramente, sob Nero, a época da primeira perseguição geral à Igreja, da destruição de Jerusalém. Depois da época da queda do Império Romano, da invasão dos bárbaros e da aparição de Maomé. E enfim, no século XV, próxima à pretensa renascença e à revolta de Lutero e Calvino.
Não falo do famoso pânico do ano 1000, que não teve nenhum caráter oficial e eclesiástico, que não repousou no ensinamento de nenhum doutor da Igreja e que não fora mais que uma impressão popular. As 3 épocas que venho a dizer foram as diferentes camadas de uma só e mesma tábua. Cada uma delas foi a figura profética e parcial do acontecimento final, da suprema catástrofe que os profetas divinos parecem desdobrar mais e mais sob os olhares obscurecidos da geração presente. Eis porque, nestas 3 épocas, o pressentimento do fim do mundo foi legítimo na Igreja. Jerusalém destruída simbolizava, no primeiro século, a destruição futura da Santa Igreja, cidade viva de Deus. Nero era a figura do Anticristo, César e pontífice pagão, fazendo-se adorar por todo o império, perseguidor dos cristãos em todo o mundo conhecido, mestre da terra, carrasco de São Pedro e São Paulo. Assim como o Anticristo será o carrasco dos 2 grandes enviados de Deus, Enoque e Elias. Do mesmo modo, a queda do Império Romano, Maomé, o inimigo encarnado da denominação cristã, foi outra figura do Anticristo. Assim como os bárbaros que foram instrumento de Deus para punir e destruir o império dos Césares, a Babilônia pagã, ébria do sangue dos mártires. Enfim, no 15º século, São Vicente Ferrer teve razão de gritar ao mundo católico: acordai e fazei penitência, a tentação aproxima-se. Logo, pouco tempo depois, a renascença do paganismo e a fatal aparição dos 2 grandes rebeldes, Lutero e Calvino, iniciaram essa destruição universal que se chamam Revolução, preparando de antemão seu advento e seu triunfo. Este desastroso triunfo, formulado em 1789, plenamente realizado, porém efêmero, em 93, organizado depois por Napoleão e tomando a cada dia posse das inteligências, das instituições, das leis, dos costumes e das sociedades. Mais além, a Revolução dará luz a seu filho, o filho de Satã, adversário do Filho de Deus. O homem de pecado, como disse São Paulo, o filho da perdição, o inimigo que elevar-se-á acima de tudo, que clama por Deus ou que recebe culto. O Anticristo, de fato, não esmagará somente o verdadeiro cristianismo e a verdadeira Igreja. Não abolirá somente o verdadeiro culto de Deus, o sacrifício católico e o culto dos santos sacramentos. Ele elevar-se-á acima de todos os deuses das nações, de seus ídolos e de suas cerimônias. E ele sentar-se-á no templo de Deus, e ali mostrar-se-á como se fosse Deus. O mistério da iniquidade será consumado em toda a extensão, como o foi principalmente quando Cristo, nosso chefe, expirou na cruz, e Satã se cria mestre. Seu culto público se estenderá por todo o universo, em meio aos sortilégios e falsos milagres de que fala o Evangelho. Ele necessitará de seus prodígios mistificadores, sejam bem poderosos, pois nosso Senhor, para nos premunir, declara que ele poderá seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Roma, acuada na incredulidade, malgrado o papado que ele perseguirá como outrora, será, segundo todas as probabilidades e segundo o testemunho dos antigos padres, a capital do Anticristo e de seu império, a Babilônia universal e maldita, mais completamente que no Nero e seus Césares pagãos. Suarez, Belarmino, Cornélio a Lápide atestam que tal é a tradição comum dos santos padres e que essa tradição é de origem apostólica. Uma das razões mais sérias que levam a crer que nos aproximamos definitivamente destes tempos nefastos é que ninguém mais crê nisso. As 3 épocas e supracitadas cria-se, e particularmente, cria-se no fim do mundo.
Era uma época garantida de que ele ainda estava distante. Hoje não o creem mais. Deveria-se acrescentar outras sérias considerações, expor outros textos das Santas Escrituras, fazer surgir as impressionantes analogias entre os 6 dias da criação do mundo material e as 6 eras tradicionais que deve durar a Igreja, a qual é a criação espiritual e a obra divina por excelência. Cada uma destas eras possui 1000 anos, segundo todas as tradições hebraicas e cristãs. E daqui a 100 anos chegaremos ao fim da 6ª era, do 6º dia da Igreja. Estas considerações nos levariam para muito além, e eu já disse, se não me engano, para expor a um espírito cristão, e não prevenido que a situação presente deve ser levado a sério, e que a Igreja, ao que parece, logo terá que se defender contra o perigo supremo. O que quer que seja, a Igreja atravessa uma grande crise. Seja ou não a última, é absolutamente necessário preparar-nos para combater e sofrer. É preciso afastar de nossos corações os bens perecíveis que a revolução pode arrebatar-nos, usando este mundo ou não, tendendo à pátria celeste e na terra vivendo somente para a eternidade. É preciso que a Virgem Imaculada seja a rainha benquista de nosso coração, a Eucaristia nosso pão de cada dia, o Santo Evangelho nossa mais cara leitura. Vivamos voltados a Deus, inquebrantáveis em meio ao arrebatamento universal. Indissoluvelmente em tudo unidos ao Vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, procuremos na pura luz católica o guia fiel que nos fará superar, num passo, as trevas da revolução. Sobretudo, não percamos a coragem. Antes, saudemos o triunfo prometido pela verdade. Após a hora das trevas, a Santa Igreja ressuscitará gloriosa e reinará em todo o universo. Quando se cumprir em toda a sua extensão a infalível e consoladora profecia do Evangelho, não haverá mais que um rebanho e um pastor.